everyone, welcome to Learn English. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão sobre tempos verbais aqui no meu canal, pessoal. E hoje nós vamos falar de um tempo verbal brother da língua inglesa, pessoal. Eu sempre fico muito ansioso para dar essa aula porque esse tempo verbal é uma delicinha de aprender, gente. Nossa, esse tempo verbal me deixa muito apaixonado. O temido, o mais famoso, o esplêndido Simple Past. Eu sei, gente, eu tô dando diversos adjetivos aqui pro Simple Past porque esse tempo verbal, ele é muito querido por todos os professores da língua inglesa. Ele é o queridinho de todos os tempos verbais. Por quê? Porque ele é muito simples, pessoal. Por que ele é muito simples? Eu te explico. Vamos pensar no nosso português. Vamos voltar lá para o passado em português. Como é que a gente fala de passado em português? Por exemplo, do verbo ir. Eu fui, nós fomos, eles foram. Olha quantas formas de conjunção nós temos para um único verbo. Passado em inglês, fui, fomos, foram. Went. Went é um verbo, gente. Olha que maravilha. Você só precisa decorar um verbo. Went. Acabou. Acabou. É um dos fatores que torna o Simple Past muito simples. A gente pode levar ao pé da letra o nome dele. Passado simples, porque é simples mesmo. Acho que ele só vai ter um detalhezinho ou outro que merece uma atenção maior, mas mesmo assim não deixa de deixar o Simple Past como um tempo verbal bem facinho de aprender. Então vamos ver para quando nós iremos utilizar esse tempo verbal. Então vamos lá, a gente vai usar o Simple Past para falarmos de ações que começaram e terminaram em um momento específico no passado. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Na nossa última aula, lembra que a gente estava estudando sobre o Present Perfect? Present Perfect. Que um dos usos desse tempo verbal é que as ações vão acontecer em um momento não específico. A gente não vai especificar. Aqui, a gente vai especificar o quando a ação terminou. Certo? Então é por isso que causa muita confusão entre Simple Past e Present Perfect. Inclusive eu já fiz até um vídeo aqui no meu canal explicando a diferença entre os dois, que eles podem causar muita confusão entre os iniciantes, entre muitos alunos da língua inglesa, ok? Uma coisa que eu esqueci de colocar no slide, mas não tem problema, eu falo para vocês agora. Que nem sempre o falante ele vai especificar esse tempo específico. Como assim, Guilherme? Vou te explicar. Vamos pensar nessa frase aqui. Melhor, nessa pergunta. Onde você foi ano passado? Vamos supor, onde você viajou ano passado? Ah, eu fui para Itália. A gente fala só assim em português. A gente não precisa ficar falando, eu fui para Itália no passado. Mas com quem você foi para Itália no passado? Eu fui com a minha mãe e com meu pai para Itália no passado. Tá vendo como repete no passado? No passado não precisa disso. Às vezes, dependendo do verbo, a gente já vai identificar que é uma situação passada. Eu fui para a Itália. Entendeu? Não precisa ficar colocando o ano passado, certo? Porque o verbo já dá ideia de passado, então nem sempre ele vai especificar o tempo específico, tá bom? Então vamos aprender como nós formamos frases nesse tempo verbal. Aqui na afirmativa a gente vai ter sujeito, mais o verbo, verb, mais os verbos com ed ou os verbos irregulares, irregular verbs. Que é isso, Guilherme? Meu Deus do céu. Calma, gente, não se desesperem. No inglês, nós vamos ter dois tipos de verbos para o passado: os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles acabam por ser mais fáceis porque eles têm um padrão de formação, que é só a gente acrescentar o ed no verbo, certo? Aí a gente vai ter aquelas regrinhas. Então, dependendo da regra, você coloca d, ied ou ed, ok? Aí é uma coisa que a gente tem que ter um certo domínio para a gente conseguir identificar a qual estrutura no final do verbo a gente colocar para ficar certinho, para não ficar errado, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. E os verbos, esqueci de falar dos verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles acabam por ser um pouquinho mais complicados, exatamente por o verbo não seguir um padrão de formação. Esse é o único fator que eu falei para vocês que deixa o Simple Past um pouquinho mais difícil. Guilherme, você está falando daquela tabela de verbos irregulares que a gente tem que decorar, que é uma lista enorme. A própria. Tá, gente? A gente precisa ter os decorados, mas assim, não faz decoreba. Pega 5 verbos, estuda o uso desses verbos, todos, se possível, acrescenta num diálogo do dia a dia e vai fazendo isso, e sucessivamente, para você ir aprendendo de forma natural, porque decorar não é aprendizado. Tá bom, gente? Lembre-se disso. Vamos ver alguns exemplos, ó. I went to the mall yesterday. Ou seja, eu fui ao shopping ontem. Guilherme, por que não tem ed aqui no verbo? Porque o went é um verbo irregular, tá bom, gente? Então ele é o passado do verbo ir, que é go.
Went, passado. Ok? E como ele é irregular, ele não vai ter padrão de formação. Go, presente, went, passado. É um pouco complicado, mas com um pouquinho de treino a gente vai alcançando as nossas metas e os verbos vão ficando mais fáceis conforme a gente vai aprendendo, tá, gente? Eles tendem a ficar mais fáceis dependendo do método, principalmente do nosso aprendizado. Outro exemplo. We washed your car last weekend. Ou seja, nós lavamos o seu carro na semana passada. Aqui a gente colocou o ed porque o verbo wash é um verbo regular, ou seja, só que a gente acrescentar o ed no verbo, ok? E pelo fato dele ser regular, no past participle, que é a terceira coluna dos verbos que costuma aparecer muito nos tempos verbais perfeitos, vai continuar a mesma coisa, tá? Wash, washed, washed. As três coluninhas, tá bom? E olha que tempo verbal maravilhoso, gente. Aqui a gente poderia colocar qualquer sujeito. They washed, he washed, you washed, she washed. Tá vendo? Muito fácil, gente. Nossa, esse tempo verbal maravilhoso. Na negativa, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o auxiliar do simple past, que é o did. O que vai ter de diferente aqui? Vamos voltar lá para o simple present, que a gente usa do para I, you, we, they, does para he, she, it. O did a gente vai usar com todas as pessoas, com todos os sujeitos. Tá vendo, gente, como é fácil esse tempo verbal? Nossa, é uma coisa louca, assim. Então vamos lá, sujeito. Eu coloquei aqui já na forma abreviada, que é o didn't, que é só a gente acrescentar o did mais o not. E já deixei aqui na forma contraída para vocês, mais o verbo. Então vamos ver um exemplo. They didn't attend the meeting last night. Eles não participaram, eles não atenderam à reunião na noite passada. They didn't attend the meeting last night. Mas Guilherme, por que o verbo não tem ed? Você não acabou de falar que os verbos irregulares a gente vai colocar ed no verbo, ou se for um verbo irregular? Por que tá no infinitivo esse verbo aqui? Porque o did, ele já dá a ideia de passado. A gente não pode ter uma frase com duas estruturas no passado. Se o did, ele já dá a ideia de passado, o verbo vai vir na sua forma normal, que é no infinitivo, sem o to, tá? Então, atentem-se a isso, pessoal. Muito importante. Um outro exemplo. I didn't go to the movies yesterday. Eu não fui ao cinema ontem. Não fui mesmo, gente. Faz tempo que eu não pego um cineminha, tô com saudade já. A situação tá complicada. Então, gente, nada de falar I didn't went. Pelo amor de Deus. Não coloca went aqui no verbo. Lembra que para a forma negativa, o did já dá a ideia de passado, logo o verbo no infinitivo. Não vai me falar I didn't went. Pelo amor de Deus. Senão vai ficar errado, tá bom? Então aqui a gente tem um sujeito, o didn't e o verbo. Seguindo a estrutura, não tem como errar. Agora a gente vai aprender como formar as perguntinhas, as questions. Vamos lá, gente? Question, gente, é a mesma estrutura. É a mesma estrutura que eu coloco para vocês em todos os tempos verbais, para vocês irem se acostumando e para vocês verem que não vai mudar nada. Então a gente vai ter uma question word, a gente vai ter o did, que é o nosso auxiliar, o sujeito e o verbo. Pessoal, o que a gente faz nas perguntas? Lembra? Eu vou fazer só as mímicas aqui, porque eu faço em todos os vídeos, vocês já estão acostumados, a gente vai inverter, tá? A gente coloca o auxiliar primeiro, o sujeito depois. Então vamos ver aqui, ó. When did you buy this purse to me? Quando você comprou essa bolsa para mim? When, a gente tem a question word, o did, que é o nosso auxiliar, e o sujeito by, nosso verbo. Seguindo a estrutura, não tem como errar a frase, ok? Um outro exemplo. Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Então, a gente tem o nosso verbo auxiliar. Nem sempre a question word vai aparecer, tá, pessoal? Eu coloco aqui pra gente só para ficar uma estrutura assim, um padrãozinho de formação de estrutura para vocês irem se acostumando, caso for em um nível assim mais básico, para vocês verem que é sempre a mesma coisa. Só que nem sempre vai aparecer a question word. Só o auxiliar mesmo já vai ser o suficiente para nossa frase. Então, did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Não vem me falar did you went, tá, gente? Lembra-se sempre, vou repetir mais uma vez para ficar bem fresco. Question e na forma negativa, se tiver did, já é passado, o verbo fica normal, tá? Go.
presente, vai continuar go no passado se tiver o did, ok? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? See you!